sempre relembramos aqui que o primeiro mandamento de todo, o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os mandamentos aqui, eles são um resumo da lei moral. Nós vemos que as nossas relações humanas são muito complexas. Não tem como apenas uma linha ser tudo, né, que nós praticamos. Então nós temos visto, por isso que a pergunta é grande, nós temos visto que diversos atos pecaminosos são a quebra do primeiro mandamento. Quando nós tomamos alguma coisa criada e colocamos aquilo como objeto de devoção, em que sentido? Nós vivemos mais para a coisa criada, ou para a criatura, ou objetos inanimados, mais do que a Deus, nós quebramos o primeiro mandamento. Nós erigimos ídolos. Nós temos visto diversas práticas que não somente aquelas externalizadas, mas também no nosso pensamento, no nosso coração, que demonstram aí a quebra do primeiro mandamento. E hoje nós vamos continuar com mais alguns verbos que apontam para isso, que apontam para a quebra do primeiro mandamento, que é a idolatria. Aqui nós continuamos, né? A pergunta 105 é: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são, continuidade, terceira parte, a resistência obstinada e a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos lícitos, aqui meios lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, tá? Ou insensato em algumas traduções. Então nós vamos agora nos ater em cada expressão dessa aqui que demonstra a quebra do primeiro mandamento, que é a idolatria. Vamos antes abrir alguns textos bíblicos, nós vamos fazer a divisão aqui. Eu vou pedir... Consegue abrir, Jéssica? Tá. Então a sua mãe. Jeremias, capítulo 5, verso 3. Tayane, Isaías 42, verso 25. Márcio, Romanos 2, verso 5. Deixa eu dividir aqui. Gisele, Jeremias 13, 15. Aí segue, mãe. Provérbios 16, 5. Provérbios 16, 5. E Dayana, 1 Timóteo 6, 4. Áquila, Salmo 19, verso 13. Vai gravando aí que depois os irmãos seguem a ordem. Gustavo, não, vai quebrar a ordem, né, Gustavo? Na próxima. Vitor, 2 Pedro 2,10. Aline, Zacarias 1,12. Já é o Apocalipse 18,8. Aí já abre também Isaías 28,15, por favor. Alexinho, Mateus 4, verso 7. Maitê, Romanos 3, verso 8. Alex, Jeremias 17, verso 7. Gabriel Neto, 2 Timóteo 3, 4. Isabela, Gálatas 4, 17. Falcão, João 16, verso 2. Danilo, Romanos 10, verso 2. Fernando, Lucas 9, verso 51. Quem foi abrindo pode seguir, começando por Jeremias, capítulo 5. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Esse é um pecado. O pecado da incorrigibilidade. Ou seja, aí o povo estava sofrendo, Deus estava aplicando juízo sobre eles, eles estavam vivendo como se não tivessem sob juízo.
Um coração duro que nós vamos ver aqui também. Tá? E por que isso é pecado? Porque não se sujeita a Deus. Então Deus está aplicando a disciplina, como Deus que Ele é, e aquele que está sendo disciplinado, ele está levando a vida não se arrependendo dos seus pecados, das suas transgressões. Ele continua vivendo como se nada tivesse acontecendo de ruim na vida dele, de disciplina na vida dele. Isso é pecado. Não está se sujeitando à autoridade divina. Tá? Então isso é quebra do primeiro mandamento. Ok? Quebra do primeiro mandamento, porque não está tomando Deus como o único e verdadeiro Deus. Está fazendo pouco caso de Deus, tá? O onipotente. Isaías 42. E contudo, o quê? Repete, por favor. E contudo, não entenderam. A mesma ideia. Aqui, uma é incorrigibilidade e aqui é insensibilidade. Está conectado. Né? É ser insensível. Não surte nenhum efeito, né? A disciplina. Romanos 2. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos. Obrigado. Romanos, capítulo 2, verso 5, nós vimos essa, na exposição da palavra, a dureza do coração. Né? A dureza do coração, nós vamos ver aqui mais adiante, nós lembramos de Faraó, né? A questão do coração duro. E nós vamos ver melhor que a dureza do coração é um estado natural do homem, sem a atuação do Espírito de Deus. Então nós vamos ver ali que quando Faraó agiu como agiu, não foi que Deus estava implantando maldade no coração dele, mas na verdade os meios de graça do Senhor, que tornam o coração mais sensibilizado e de carne, foram suprimidos dele. O Senhor restringiu e deixou o coração dele ser endurecido, né? E endurecendo por conta própria, pelo pecado. Jeremias 13. Ouvi e atendai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Provérbios 16, verso 5. 5 e 17, isso. Abominável é ao Senhor toda arrogância de coração. É evidente que não ficará impune. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. 1 Timóteo. Pode repetir, por favor? Enfatuado, né? A pessoa não tem entendimento, de nada entende sobre a verdade, mas ela está sempre entrando em discussões vãs, né, para demonstrar um certo conhecimento, né? Esses textos, irmãos, estão demonstrando o pecado da soberba, tá? Esses textos que foram lidos aí desde Jeremias estão demonstrando o pecado da soberba, de coração soberbo. O próximo, Áquila. Orando para ser guardado, né, do pecado da soberba, que é um pecado muito comum, irmãos. A gente vai ver mais adiante que às vezes esse pecado não é tão aparente, mas está nos nossos corações. O próximo? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, e menosprezam qualquer problema, atrevidos, arrogantes, não temem o que falar com autoridades superiores. Perfeito. Próximo? Está na presunção. Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado faz já 70 anos? Esse foi qual texto, Aline? Zacarias, né? Apocalipse agora, 18. Não. Por isso,
Isaías. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com a lei fizemos a cura. Quando passar o dilúvio do açude, não chegará a nós, porque o nosso refúgio temos a mentira debaixo da falsidade que temos escondido. Aqui é a segurança carnal, que é um pecado. Novamente, por que é um pecado? Segurança carnal, não a segurança em si. A gente vai ver mais adiante os detalhes, mas a ideia aqui é que a gente põe a nossa confiança e a nossa segurança não em Deus, mas em coisas carnais, em coisas que nós não deveríamos depositar a nossa confiança, tá? Por isso que é pecado, porque você tira o lugar de Deus como verdadeiro Deus, como nosso refúgio e fortaleza. O Salmo sempre repete isso, nosso Deus como refúgio e fortaleza, e a gente põe em outro lugar. E a gente acha que há segurança nesse lugar, por isso que é uma segurança carnal, é uma falsa segurança. Né? É a ideia ali que o texto vai falar que da vida dos ímpios, que eles andam ali até resvalar os pés. Eles têm uma aparência e ideia de segurança nas suas vidas, mas espiritualmente falando, eles andam como em altas montanhas à beira do precipício. Eles acham que estão seguros, mas de uma hora por outra, seus pés resvalam e eles caem. Né? E aqui a queda é um inferno mesmo, um juízo. Tá? O próximo. Isso aí, tentar a Deus é pecado. Romanos. Pecado de usar os meios ilegítimos. Pratiquemos males para quê? Para que venham bens. É a mesma ideia do o fim justificam os meios. Né? Os fins justificam os meios. Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. 2 Timóteo. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. O pecado aí de amar os prazeres mais do que a Deus. Quebra do primeiro mandamento. Gálatas 4. Gálatas 4:17. Sobre o zelo. O próximo, João 16:2. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Tudo está ligado ao zelo sem entendimento, ao zelo cego e corrupto, que nós vamos ver. O próximo, Romano 10:2. Isso aí. Sobre os judeus, né? Os fariseus, sem entendimento. Próximo. Vamos entrar agora, irmãos, em cada ponto aqui do que nós vimos aqui nos textos bíblicos. A gente começa com os textos bíblicos para fundamentar que o que o catecismo fala, ele retira da Bíblia. Tá? Então, o catecismo não foram um monte de teólogos lá no século XVII que se reuniram durante 4 anos e tiraram coisas das suas cabeças. Tá? Então, eles se reuniram, estudaram a palavra de Deus e sistematizaram. Tá? Aqui é uma sistematização. Nós vimos aqui vários textos esparsos na Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, organizaram como uma resposta, uma pergunta só. Tá? Então, a gente agora vai desenvolver cada resposta dessa pergunta 105. Resistência obstinada. O que é resistência obstinada? É o mesmo de ser incorrigível. É aquela pessoa, aquele que está num nível de rebeldia, né? Os pais aqui entendem isso com os filhos, quando os pais admoestam os filhos para não fazer aquilo e eles continuam insistindo. Não põe o dedo na tomada e continua pondo o dedo na tomada. Quem é pai, quem é mãe sabe como é que é. Essa é a ideia espiritual também. É uma resistência obstinada no pecado.
A pessoa, ela não ouve a advertência, ela não se arrepende. É o mesmo de ser incorrigível, ela não se corrige. Os irmãos chamam ela para conversar, ela não se corrige. Os oficiais do conselho chamam para uma reunião, ela não se corrige. E nós temos a etapa de Mateus capítulo 18, né? Que vai falar sobre a disciplina eclesiástica. Muitas pessoas que em tempos de prosperidade e bem-estar simplesmente ignoram ou esquecem a Deus. E então, nos dias de tribulação e calamidades, eles se tornam endurecidos e desafiam a Deus com a sua incredulidade persistente. É esse o estado da incorrigibilidade. Mesmo diante das advertências e disciplina do Senhor, continuam nas práticas pecaminosas. As pessoas sabem que é pecado, mesmo assim praticam. E aqui nós temos aqueles que são totalmente alienados, mas nós aplicamos aquilo que vimos em Romanos. Todos os homens têm a lei, a norma da lei no coração, então a consciência acusa que a prática deles é errada. E nós temos os crentes, filhos de crentes, que são expostos de modo especial à lei de Deus, à palavra de Deus, e em momentos de pecado são endurecidos, não aceitam a admoestação, tá? E são o quê? São obstinados, aquela teimosia mesmo de persistir na prática pecaminosa. Isso é quebra do primeiro mandamento, tá? O Senhor está admoestando porque a igreja, os irmãos, são instrumentos de Deus para levar uma palavra que é chamada arrependimento. Quando essa palavra não é ouvida, quando não surte efeitos no coração, essa pessoa peca contra Deus, porque a palavra não é nossa. Nós estamos transmitindo aquilo que Deus ordena. Então é a quebra do primeiro mandamento. Deus não está sendo ouvido, tá? Insensibilidade sob os juízos de Deus. Ser insensível nos juízos de Deus. Deixar de reconhecer a mão de Deus nas tribulações e calamidades que sobrevêm a uma pessoa ou a uma nação. Atribuir todos os problemas ao destino, ao acaso, à má sorte, ou a mera operações das leis naturais que ocorrem no cosmos, sem ver a mão de Deus no que lhe ocorre. Os juízos de Deus não terão sobre essas pessoas qualquer impressão útil. Elas nem sabem que estão sendo disciplinadas, pois se tornaram insensíveis. Insensíveis. Isso, irmãos, é importante a gente falar, por quê? Às vezes a gente tem um extremo. Qual é o extremo? Colocar tudo, espiritualizar tudo. Tudo é Deus. De certa forma, sim, tudo é Deus, mas é colocado fora do contexto. Então, por exemplo, nós tivemos a catástrofe em Rio Grande do Sul. As enchentes, tudo que aconteceu lá, morte, pessoas desabrigadas, né, sem ali saneamento básico. Algumas pessoas vão afirmar que aquilo ali é juízo de Deus sobre o Rio Grande do Sul. Não tem revelação para isso. Mas, de alguma forma, Deus está no controle daquela catástrofe. Mas a gente não pode afirmar que aquilo é um juízo de Deus. Agora, isso é um extremo. O outro extremo é considerar nada como se Deus não tivesse controle de nada. Então, qual é o outro extremo? Tudo é aplicado ao acaso e à sorte. A gente não vê a mão de Deus, é como se Deus não estivesse governando. Então a gente tem que buscar, com sabedoria, o equilíbrio nesses extremos. Tá? Qual é o princípio? Deus é soberano. Deus é soberano, Ele está governando. Nós vimos que a soberania dele é absoluta. Se Ele está governando, seja os males, seja as coisas boas, tudo está cooperando para o nosso bem e para a glória de Deus. E às vezes os males cooperam para o nosso bem, para juízo. E a gente tem que pedir ao Espírito para que sejamos sensíveis. Isso é muito comum, irmãos. A gente está passando por algum problema, passando por alguma aflição, e a gente não reconhece Deus nisso. E aí nós somos o quê? Insensíveis à correção do Senhor. Porque Ele está nos corrigindo e a gente não para perceber e meditar. E aqui é um exercício individual mesmo. Quando a gente passa por alguma coisa, nós cristãos, nós devemos orar ao Senhor e pedir a Ele para que Ele, por meio da sua palavra, por meio da comunhão, por meio do seu Santo Espírito, nos leve ao discernimento, nos leve
a compreensão de alguma prática pecaminosa que o Senhor está utilizando esse sofrimento para nos levar ao arrependimento. E às vezes no dia a dia a gente tem mais a propensão de olhar o pecado do próximo do que de olhar o nosso. O juízo é para a gente, e a gente está pensando, esse juízo aí deve ser para alguém, ela está precisando. A gente terceiriza, nós nos tornamos insensíveis aos juízos de Deus, tá? E às vezes esse nível de sensibilidade ele é extremo no caso dos ímpios que não têm o Espírito Santo. Então, esse pecado ele vai ao extremo porque são totalmente inúteis diante de Deus, se fizeram inúteis nos seus discernimentos, são insensíveis, cauterizaram a consciência. A ideia de que a consciência já nem acusa nem defende, foi cauterizada pela prática pecaminosa. Esse é o extremo da insensibilidade aos juízos de Deus. Outro ponto, a dureza de coração. Nós vimos aqui sobre a dureza de coração. Um estado do caráter em que a sensibilidade espiritual foi grandemente ou totalmente perdida. Quem se encontra nessa condição, sua consciência quase não funciona. Ela é indiferente a Deus. As coisas espirituais e a salvação eterna da sua alma, a lei e o evangelho não a impressiona nem a influencia. Se Deus, em sua graça e misericórdia especiais, não lhe conceder um novo coração, ela não poderá ser salva. Novamente, um estado do caráter em que a sensibilidade foi grandemente ou totalmente perdida. A gente lembra de quem isso aqui? Faraó. Coração duro. Não só de Faraó, nós lembramos também do povo hebreu. O Senhor sempre repete nos juízos dele sobre a dura cerviz dos hebreus. Eles eram duros. Eles viram as maravilhas de Deus, eles viram o mar vermelho ser aberto, eles viram o maná que desceu do céu, eles viram a água que saiu da rocha, eles viram sinais, maravilhas, eles viram ali os sinais de Deus antes de libertá-los da escravidão, as pragas, milagres ali ocorrendo, foram poupados da morte, da primogenitura. E o que eles fizeram na peregrinação? Murmuraram. Era melhor se nós voltássemos ao Egito, porque lá nós tínhamos o que comer e beber. Esse é um povo de dura cerviz. E nós, muitas vezes, nos encontramos assim. Numa prática de pecado, onde nós somos insensíveis espiritualmente. Onde nós nos assemelhamos ao povo lá no deserto. Nós estamos trabalhando sempre isso, quando estamos vendo Romanos, que aquilo que Deus mostrou no tempo, de forma física, com os hebreus, se aplica a nós espiritualmente. Os hebreus foram libertos da escravidão do Egito, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós vimos isso no prefácio do mandamento. Eles peregrinaram no deserto por muitos anos por causa do pecado. Às vezes a nossa peregrinação também ela é mais dificultosa ou mais tortuosa por causa dos nossos pecados também, da nossa dureza de coração. Então isso não é um problema somente dos ímpios, isso aqui é um problema também do povo de Deus. Os judeus praticaram essa dureza de coração e nós, às vezes, temos o coração duro também. Um coração que não demonstra a graça de Deus. Porque se Deus fosse duro de coração, nós estaríamos perdidos. Mas Ele tem um coração gracioso, um coração cheio de misericórdia. Soberba, eu coloquei soberba e presunção porque são equivalentes aqui. E esse pecado, irmãos, é um pecado que, o mais simples, no nosso ver, ele sofre desse pecado. O pecado da soberba, o pecado do orgulho. O que é a soberba, o orgulho, a presunção? É a falsa e injustificável alta opinião que nós temos de nós mesmos, do nosso caráter ou das nossas conquistas. Por que isso é pecado? Porque é contrário à nossa posição diante de Deus como criaturas dependentes. Nós não somos autônomos. O que é autonomia? É sermos lei, norma para nós mesmos. Nós somos norma de Deus, nós somos norma para nós mesmos, nós somos autônomos. Nós não somos autônomos. Nós somos criaturas dependentes de Deus. Nós somos criaturas que, para respirar, depende do Criador
fazendo o nosso coração, o nosso pulmão, o oxigênio, todo o que nos cerca e que está dentro de nós funcionar para a nossa vida. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. E ter uma alta opinião sobre nós mesmos é uma alta opinião que é injustificável e que é falsa. E B, porque essa nossa posição diante de Deus deve demonstrar que nós somos pecadores, culpados e sem recurso. Então, um coração orgulhoso, um coração que se vangloria, não é um coração que entende a sua posição diante de Deus. Está se achando mais do que deve. O apóstolo Paulo vai falar que nenhum venha a pensar de si mais do que convém. Existe um nível de conveniência para nós estarmos pensando sobre nós mesmos. É claro que em algum ponto nós vamos pensar sobre nós, mas não com orgulho, não com soberba. Porque existe uma forma conveniente de pensar de nós mesmos. Quando isso se torna pecado, quando a nossa vida é nós mesmos. A gente acorda pensando em nós, a gente vive pensando em nós e a gente dorme pensando em nós. Sobre desempenho no trabalho, enfim, existe uma forma conveniente. Né? E aqui não tem como a gente afirmar qual é o que não é. Aqui vai do bom senso, vai da sensibilidade espiritual. Tá? Mas existe aqui um equilíbrio, uma conveniência de nós pensarmos de nós mesmos. Tem gente que só pensa em si. E é muito claro nas conversas. Né? Um ouvido mais atento vai ver o eu muito presente nas conversas. Um eu ali sempre se repetindo. Eu. Isso já demonstra que aquela pessoa está pensando mais de si do que convém. Ela perdeu a linha de equilíbrio. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 4, verso 2. Eu pedi ao Gustavo que abra. Eu vou abrir em 1 Coríntios. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Ele bota uma hipótese que não existe, né? Se Abraão tivesse que se gloriar, pelo quê? Pela justificação, ele não deveria se gloriar diante de Deus. Nós vimos isso em Romanos à noite, porque Abraão era pagão. A família de Abraão produzia ídolos, estátuas para serem adorados. Não havia justiça inerente a Abraão antes. Então, se Abraão tinha que se gloriar, não diante de Deus. Ele era um pagão, ele adorava falsos ídolos. Então, qualquer tipo de vanglória ali, o próprio termo já fala, né, que é uma glória vã, é orgulho, é presunção, é pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, Paulo vai falar sobre isso, sobre o pecado da soberba e do orgulho. Ele vai falar, pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz ser orgulhoso? Querer se destacar? E que tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estás farto, já estás rico, já chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Aí ele vai seguir sobre a vida dos apóstolos, né? Porque para mim parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Vai prosseguir aqui sobre o sofrimento dos apóstolos, que é o contrário do orgulho e da presunção. A vida apostólica demonstra que não tem espaço para isso. Eles sofreram, foram humilhados, como ele coloca aqui, foram feitos espetáculos aos anjos e aos homens. Passaram fome, passaram nudez, toda espécie de sofrimento eles passaram. Mas o que nós aprendemos aqui? O apóstolo Paulo está falando que se você tem algum dom, se você tem alguma coisa que te faz se destacar entre a multidão, lembre-se, isso não vem de você. Dom, que é presente. Dom significa presente. Deus deu. Então você não tem nada de se gloriar, nem de se orgulhar. É o mesmo que Cristo ensina, que ao que fazer aquilo que é certo, venhamos não abater no nosso peito, nos orgulhar e querer recompensa pelo aquilo que foi feito certo. Antes venhamos a entender e falar que somos o quê? Servos inúteis. Fizemos apenas aquilo que devia ser feito. A gente vive numa sociedade tão corrupta que às vezes a gente quer palma que é batida no ombro quando a gente faz o certo. Fizemos apenas aquilo que deveria ser feito. Né? A gente
não tem que fazer espetáculo pelo aquilo que foi feito certo. Né? E às vezes nós caímos nesse pecado, e é um pecado, novamente, irmãos, que todos nós, em alguma medida, lá no nosso coração, sofremos. Quando nós fazemos alguma coisa, por exemplo, na igreja, e nós não somos recompensados, humanamente falando, lá no fundo do nosso coração, às vezes a gente pode não deixar aquilo se desenvolver, mas no primeiro momento a gente fala, pô, eu fiz isso, ninguém nem falou nada. Ninguém nem percebeu. A ideia de querer, né, e ficar pensando sobre si mesmo, não em fazer para Deus. Deus vai falar que Ele vai nos recompensar. Mas nós não devemos fazer buscando a recompensa. Né? Essa linha que o Senhor traz. Segurança carnal. Veja, olha o qualificador. Segurança não é pecado. O problema é a segurança carnal. É a confiança condescendente de que tudo vai dar certo. Quando não temos fundamentos legítimos para tal confiança. É a fé que nós vemos aí. Vamos ter fé. Né? Tem o coach que vai falar isso aí, foi candidato aí a São Paulo. Ele usa muito essa questão de você ter fé. E a gente viu aqui que a fé legítima, a fé verdadeira é a fé em Cristo. Qualquer outro tipo de fé não é a fé verdadeira. É a fé na fé, que não existe. Essa é a ideia. A segurança carnal é a gente ter confiança de que tudo vai dar bem porque nós estamos pensando positivo. Porque nós estamos tendo fé de que isso vai acontecer. A nossa cultura é muito supersticiosa. Não fala isso, se você falar isso não vai acontecer. Ou fale, repita, porque aí vai acontecer, porque a palavra tem poder. Isso é o quê? É uma segurança carnal. Aqui ele até usa o exemplo, foi lido aqui no texto, quando se diz paz, paz, quando não há paz. Geralmente expressa uma atitude complacente com o pecado e uma atitude indiferente para com Deus. Por quê? A gente busca ter uma confiança, e não em Deus, a gente busca, se esforça para crer que está tudo bem, quando tudo ao nosso redor aponta que não está bem. Aí volta ali dureza do coração, insensibilidade do juízo, incorrigibilidade. A gente fica afirmando, está tudo bem, quando não está tudo bem. Isso também é pecado, é uma segurança carnal, tá? Carnal aqui é o mesmo sentido que o apóstolo Paulo utiliza em Romanos, ligado à carne, pecaminosidade. Não o físico em si, mas aquele aspecto do homem que é pecaminoso, tá? Que inclusive contamina a alma também. Então a carne aqui não é o físico, é aquele aspecto nosso, aquele nosso caráter pecaminoso que contamina tanto a nossa carne como também a nossa alma, tá? A carne aqui é nesse sentido, é uma segurança pecaminosa, que é o que eles querem usar aqui no catecismo. Tentar a Deus, nós lembramos de Cristo. Cristo no deserto foi tentado. E ele não caiu em tentação. E ele não tentou a Deus. Agir de forma deliberada ou de forma descuidada, de maneira ímpia ou tola, contando com a bondade e o poder de Deus para nos guardar dos problemas que nos advêm em decorrência de nossas atitudes. O que Satanás falou para Cristo? Para ele se jogar do pináculo, não foi? Porque os anjos do Senhor certamente iriam socorrer. Cristo respondeu como? Não tentarás o Senhor vosso Deus. Veja, que ele está botando aqui. Existem situações e problemas que advêm das nossas atitudes. E a gente afirma que estamos tranquilos porque nós confiamos em Deus. Isso é tentar a Deus. Uma pessoa que fuma, sabendo que o cigarro provoca grandes males à saúde, inclusive a gente, né, quem viu lá na padaria, tem as fotos, as imagens, né, das pessoas com câncer, é duro de ver aquilo, mesmo assim a pessoa compra e usa. A pessoa que fuma ou tem qualquer tipo de vício que é claramente prejudicial à saúde, ela não pode usar isso sob o pretexto de que confia em Deus, sob o pretexto de que está tudo na mão de Deus. Isso é tentar o Senhor. Eu usei um extremo aqui que é o cigarro, né? Que na prática aqui no nosso meio cristão não tem fumantes aqui. Na Europa existem alguns cristãos que fumam, mas graças a Deus no nosso meio não tem.
Isso é uma prática, irmãos, um exemplo extremo daquilo, mas isso está muito sorrateiro no nosso ideal. A gente leva a vida não se importando e a gente ainda utiliza Deus. Nós confiamos em Deus. Não, isso é soberania de Deus. Deus é soberano. E nós estamos agindo de maneira que vamos colher frutos ruins para nós, quebrando os mandamentos do Senhor. E a gente afirma ainda que nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. É interessante você ver que a gente faz muito, né? Por exemplo, a vida ordinária de maneira orçamentária. Eu coloco o meu orçamento no limite. Meu cartão está no limite. Ela fala, não, mas Deus vai prover. Está tentando, Deus. Eu coloquei ele para ele, eu gasto de maneira frugal. Vou gastar mais. Ou, por exemplo, nós, para a graça de Deus, vivemos no século em que a ciência avançou. Certo? Nós temos, nós conhecemos tudo, vamos na mão? Isso aí, né? Então, por exemplo, a mulher fala, não, eu faço o exame porque eu sei que eu dou lá, mas Deus deu um meio para você se precaver. Os homens do exame que ele gostam, né? Falam, não, eu sou servo de Deus, não preciso fazer, Deus não precisa mais. Isso é tentar Deus. Deus já deu um meio pelo qual a gente esquece que Deus age pela providência e de maneira sobrenatural. Muitas vezes ele auxilia na cura, seu servo de cura, seu servo de uma maneira da providência. Fazer o que o servo, a serva, faça o exame, não deixa ele, faça o exame, descubra no momento ali inicial, se cuide, Deus vai nos médicos, medicamentos e ela curada. O homem é uma coisa. Porque eles vivem uma coisa, aí você tem que evitar, né, a nossa história, de uma irmã que é muitos anos atrás, e quando a família ia ter o orçamento, a mama dela já toda sendo, até estava algo, sim, estava nem para o hospital, não tirou aquele cheiro de hospital. Por quê? Porque evidente essa irmã, ela tinha um entendimento errado. Ela tinha um entendimento que Deus ia fazer as coisas. Mas Deus não veio pelo qual ela fazer. E se acontecer a verdade, não está sabendo o Senhor. Mas ela deveria ter se precavido. Infelizmente, ela não aconteceu. Essa é a verdade. Sim, essa parte das finanças é muito comum no nosso tempo, né? Os brasileiros, eles batem recordes sobre endividamento, né? O brasileiro é um povo que mais tem dívidas. A maioria dos CPFs dos brasileiros estão negativados hoje. Uma má administração das finanças, né? Então, consumismo, não tem um controle de gastos, né? Despesas e receitas, gasta-se confiando no cartão de crédito, não naquilo que ganha. Enfim, diversos motivos que levam as pessoas a não adotarem os meios corretos, né? A educação financeira, né? Nós vemos lá em Provérbios, existem diversos provérbios de sabedoria sobre finanças, de como nós devemos administrar o nosso dinheiro para a glória de Deus e para o nosso bem. Quando nós não fazemos isso, nós não podemos, no meio da dívida, jogar na conta de Deus. Viver uma vida guiada pelo consumismo, tudo que vê compra na internet, ser guiado por cartão de crédito, gastando parcela sobre parcela, parcela sobre parcela, depois tem 17 compras parceladas em 12 vezes que se acumulam no final do ano, a pessoa não consegue pagar, o nome é negativado, não paga a dívida, tem um monte de crente esperando os 5 anos para prescrever no SPC e Serasa. Pegou dívida, nome sujo na praça e não paga. Isso é pecado, irmãos. Isso é denegrir o nome de Cristo. Tá? Então, sobre finanças, tem que ter muito cuidado. Aposta. Tem as bets, né? Eu trabalho com escola profissional. E aí é muito triste ver que os adolescentes não estavam em grupo falando assim, mas qual é o problema? Quando a gente ganhar, a gente vai dar o dízimo. Uma forma de purificar o dinheiro, né? Isso já ajuda tudo. Então eles estão repetindo, claro, comportamentos que os pais ou mesmo os próprios adultos cristãos. Exato. Isso aí quebra do primeiro mandamento, né? Você comete um ato pecaminoso, né? Igual
pirâmides financeiras, né? Eu tenho amigos que não são cristãos, graças a Deus por isso, por não serem nesse aspecto, né? Oremos para que se arrependam. Mas nesse aspecto, eles entendem que eu vou pegar aquela pirâmide no comecinho, porque eu usufruo dos frutos da pirâmide, sabendo que ela vai quebrar. E que o próximo que entrar depois tiver um prejuízo enorme, dano dele. Não pegou no começo, né? Então, esses meus amigos não são cristãos, mas tem crente envolvido em pirâmide financeira. Sabendo que é pirâmide, mas com a ideia de pegar ela no comecinho para usufruir do dinheiro, né? Então, assim, isso é tentar a Deus, né? E depois, como a irmã trouxe aqui, dizimam ainda para aplacar a consciência, porque purificou o dinheiro, veio de ilícito, né? Mas deu o dízimo, então agora Deus está bem comigo, porque Deus recebeu o dinheiro. Como se o que Deus quisesse fosse o nosso dinheiro, como se ele não fosse o Deus do ouro e da prata, né? É isso que nosso Deus quer. Ele quer que nós venhamos aqui e demos o nosso dízimo, não o nosso coração, né? O ato de dízimo aqui é um ato de coração. Deus quer nos dízimo o nosso coração, não o nosso dinheiro. O nosso dinheiro deve expressar o que está no nosso coração. Então, essa ideia de purificar é pecado, é quebra do primeiro mandamento. É não trazer Deus nas nossas finanças, é não trazer Deus na administração dos nossos bens. Às vezes, isso é pecado. A gente pode se perder nas contas e se endividar. Isso acontece, é um pecado como qualquer outro. Mas nós devemos nos levantar e pedir ao Senhor que nos dê discernimento, sabedoria para sanar esse problema que aconteceu, né? Pode acontecer diversas coisas, né? Uma doença, alguma coisa que a gente precisa pegar empréstimo, isso vira uma bola de neve. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando na questão habitual de uma pessoa sem controle que sai consumindo, sai gastando, sem entender a sua despesa e sua receita mensal, tá? Então é nesse aspecto que a gente pode tentar a Deus. Uso de meios ilícitos. Uso de meios ilícitos. Toca nesse ponto aqui. Os fins não justificam os meios. O texto que Maite leu. Os fins não justificam os meios. Por exemplo, o Senhor, nós pedimos ao Senhor provisão. Provisão, nosso sustento. Quando nós vamos às bets, vamos às pirâmides financeiras, nós queremos alguma coisa que é lícita. A nossa provisão, o nosso sustento. Mas os meios que nós estamos adotando são ilícitos. Qual o meio que Deus nos deu para o nosso sustento? Trabalho. Trabalho. Meios ilícitos ao trabalho. Aposta, agiotagem, aqueles agiotas que, né, emprestam dinheiro com juros abusivos. Tá? Então, sustento, fim lícito, meios ilícitos, tudo aquilo que Deus não prescreveu, tá? Que a gente pode querer que não foi prescrito por Deus, tá? Meios ilícitos. Aí aqui se aplica a diversos casos, né? Diversas situações. E a confiança nos meios lícitos. Veja, o uso de meios ilícitos, pecado. Mas também existem os meios ilícitos, e a confiança nesses meios também é um pecado. Quer ver um exemplo próximo a nós? Covid. Meios lícitos. Vacina, tratamento, são os meios lícitos, prescritos. O problema disso, crentes e não crentes colocaram a confiança nesses meios. Então, nós vimos que enquanto esses meios não foram disponibilizados, o que aconteceu? Depressão, angústia, desespero, medo, fobias. Por quê? A confiança estava nos meios, não em Deus. Os meios foram lícitos, mas os meios demonstraram que os crentes colocaram a confiança não no Deus que dá os meios, mas nos meios em si. O Covid é o maior, melhor e mais próximo exemplo disso. Porque nós vimos as igrejas esvaziadas. E demorou os cristãos voltarem à comunhão, porque esperaram e confiaram unicamente nos meios. Tá? É lógico que teve todo aquele método de distanciamento, enfim, tudo aquilo. Nós não vamos voltar na incoerência de pessoas que não vieram congregar, mas de segunda a sexta estavam no mercado, na farmácia, a gente via na rua as pessoas vivendo, mas na igreja não podia. Enfim, confiança nos meios lícitos. Tá? Outra coisa, trabalho.
Novamente, o exemplo do trabalho. O trabalho é o meio lícito para a nossa provisão. Às vezes a gente trabalha e achamos que o que nós temos, o que nós conquistamos é da força do nosso braço. Nós confiamos nos meios do trabalho e não em Deus que dá o trabalho. Então, quando nós trabalhamos, tudo que conquistamos é Deus que nos dá graciosamente. Ele está abrindo a porta de emprego, Ele está dando clientes, Ele está nos dando condição financeira de comprar o alimento e a compra do mês. Ele está nos dando meios para poder pagar os boletos todo mês. É Deus, a nossa confiança deve estar somente nele, não nos meios. Tá? Então, os meios lícitos se tornam a quebra do primeiro mandamento quando a gente confia nesses meios e não entende que eles vêm de Deus. É Deus que dá os meios para nós. Tá? Então, cuidado. Esse aqui, às vezes, é mais gritante, os meios ilícitos. Mas, às vezes, os meios lícitos se tornam pecado porque nós confiamos nos meios. Tá? Aí eu botei o exemplo, né? Não podemos colocar nossa confiança fora de Deus. Qualquer confiança que é depositada em qualquer coisa ou pessoa fora de Deus é pecado, é quebra do primeiro mandamento, é colocar confiança nos meios que podem ser lícitos ou ilícitos. Tá? E eu trouxe o exemplo do trabalho e do Covid também. Política também.